Can you hear me? Hello? I cannot hear you. Não, estou sem. Eu sim. Não consigo te escutar. Acho que eu já achei o problema. Consegue falar? Não estou te ouvindo, viu? Seu nome é Cristiano? Agora estou te ouvindo. Isso, desculpa, é que eu tô numa. Deixa eu só renomear aqui. Já bem tranquilão. Isso, eu acho que foi alguma entrevista que eu fiz pelo alguma coisa do meu canal. E aí Sim. ficou. Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Eu acho que a outra entrevistadora não vai se juntar, passando só um protetor labial. Tá ok, Aí a gente beleza. podia começar já. Tá ok. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e você. Legal. Você faz algum podcast, é isso? Não, eu tenho canal no YouTube. Eu falo Ah, sobre legal. coisas de programação, dessas coisas assim. Faço uns daily vlog também. Eu acho que eu vi seu canal, não tenho certeza. Acho, já viu? Eu acho, mas eu não tenho certeza. Enfim, vamos lá. Meu nome é Julie, eu sou da TalkWorks e a gente vai fazer essa entrevista, ela é de cultura, então é tipo uma entrevista para saber o que você gosta, como você age no trabalho, como você age com o time, o que você age, como você age assim na vida, assim, no geral. Ah, E sim, perfeito. a entrevista não tem certo e errado. Se alguma pergunta te der gatilho, você pode pular, só avisar. Algumas perguntas podem ser sensíveis. Deixa eu ver o que mais. É uma entrevista tranquila, ela vai durar 40 minutos, tem esses 10 minutos para apresentar e tal. E no final tem mais 10 minutos para você fazer perguntas Uhum. sobre a própria PW, aí você pode perguntar qualquer coisa, assim, no sentido de como eu trabalho aqui, etc., o que eu acho, alguma coisa que talvez eu não saiba, eu vou pesquisar e aí te mando pela recrutadora. Deixa eu ver também. É isso. Eu gostaria. Ah, eu sou engenheira de dados. Eu faço entrevista de cultura às vezes. Certo, legal. Eu me juntei a TW há 7 meses, eu acho. E eu sou de São Paulo, do escritório de São Paulo. Legal, você tá tomando Todd, eu Eu também tomo um tá. todinho. Pra dar um gás de manhã é bom, né? Daquele aquele glicose. Enfim, pode se apresentar. Tá ok. Bom, meu nome é Cristiano, né? Eu sou programador há 17 anos, sempre atuando com Java, né? Eu já atuei em empresa, desde empresa bem pequenininha até empresas grandes, né? E basicamente é isso. Eu sou aqui de São Paulo também, né? Eu no momento tenho duas casas, uma em São Paulo e uma no interior. Eu podendo, eu fico mais no interior do que aqui em São Paulo, né? Mas eu nasci e vivi quase toda a minha vida aqui. Então cansei de trânsito, dessas coisas aí. Sempre que eu posso vou pro interior, claro, não tem fila, não tem trânsito, é uma maravilha. Qual é a cidade do interior que você vai? É a cidade de Itu, Ah, que legal. pertinho daqui. Bom, é isso, né? Vamos lá pelo. Eu vou te mostrar o quadro de perguntas. É um quadro, e aí você escolhe a pergunta. Vamos lá. Consegue ver minha tela? Ai, não, nem Ainda fechei. não. Consegue ver?
Ah, consigo ver. E Então, aí, dentro desses três cores, tem um tema diferente. E aí a gente gostaria que você escolhesse, assim, mais ou menos uma ou duas de cada cor. Por exemplo, duas dessas, duas dessas, duas dessas. E aí você pode começar por qual que você quiser. tá ok. Ah, eu vou começar então com a 25. Só uma coisa. Eu vou anotar. É que eu tô sem shadow hoje. Normalmente tem uma pessoa que se junta à entrevista, então eu tô sozinha. Então talvez se demore um pouquinho pra eu escrever as anotações do que eu tenho que falar, tá? Ah, tá ok. Beleza. Vamos lá. 25. Ups, cliquei no lugar errado. Tem uma apresentação de slides. Certo. É, 25. Conte-me sobre uma ocasião em que você discordou de uma parte interessada e importante. Como você lidou com a situação? Ah, sim. Teve um caso que no sistema a gente tinha uma situação que ocorria sempre o erro, né? E aí isso gerava um incidente pra gente. Era uma equipe que fazia, além de projetos, fazia sustentação também. E aí, o que que aconteceu, né? A gente fez um projeto lá de 3 meses para tentar resolver uma situação específica, né? Naquele pensamento de achar a causa raiz, que é padrão, né, da nossa área, que a gente sempre tenta. E aí a gente fez esse projeto de 3 meses, implementamos uma solução e ela resolveu só alguns dos problemas. Ela não, assim, continuou sendo gerado o ticket, né? Só que esse ticket ele era uma situação assim que a gente ia lá no banco de dados e mudava uma coluna, né? A coluna, por algum motivo, o sistema gerava o dado para ficar com uma coluna no valor sim e ela tinha que ser não. Então a gente, toda vez que vinha esse ticket, a gente ia lá e rodava, selecionava, fazia, né, uma query para fazer um update e aí mandava para o processo lá e o pessoal de DBA executava e tudo mais. Então a gente já tinha essa solução, vamos dizer assim, que resolvia o problema, né? Que, ora, está gerando dado inconsistente, claro, não é a melhor alternativa, o melhor é parar de gerar esse dado, mas a gente já sabia que fazendo aquele update resolvia, né? E aí eu fiz a proposta, que até eu tinha feito essa proposta antes até da gente fazer esse projetinho de 3 meses, que seria, em vez de tentar achar essa solução da causa raiz, né? Porque o sistema ele era complexo, era bem legado, assim, ele era meio complicado, né? Então, em vez de fazer isso, a gente fazer a automatização daquela solução, né? E aí eu tive que argumentar, porque principalmente o pessoal lá mais gerente, assim, eles não gostaram muito dessa ideia, né? Mas aí depois que teve o projeto de 3 meses, não resolveu, aí eles deram o braço a torcer e a gente implementou essa solução, né? Que no fim era assim, tinha uma tela no sistema aí colocou um botãozinho lá, né? Claro que só para perfil de gerente, né? Que tinha acesso nesse botão. E aí quando clicava nesse botão, executava essa query, né? E aí fazia o update. Depois que consegui convencer o pessoal, né? Pra gente fazer dessa forma. Na primeira eu não consegui convencer, aí a gente fez o projeto de 3 meses da equipe e não conseguiu resolver 100%. Aí depois eles aceitaram a minha solução e aí a gente conseguiu resolver, né? A gente pôs lá essa automação e aí não tivemos mais esse problema. Vocês conseguiram descobrir o que causava esse erro? Então, na verdade, não. A gente investigou muito Era um erro ali sobrenatural. o sistema. Ele tinha, exatamente, ele tinha uma série de regras, ele era bem complexo, assim, nessa parte, né? Uhum. Então, aí deu certo, nunca mais abri esse ticket. Legal. Como você apresentou essa ideia? No caso lá a gente usava Scrum, né? E aí a gente tinha calls onde a gente conversando mesmo assim, por texto, por voz, na verdade, né? E aí era só a conversa, a gente não tinha uma cultura assim de criar uma apresentação, né? Não tinha nada disso, era mais conversar que eram todos técnicos, né? Nessa equipe aí. Mesmo os gerentes, assim, eles eram pessoas técnicas. Então a gente discutia numa sala ali conversando, do Teams, né? Uma reunião tipo essa que a gente está fazendo aqui. Já era remoto o trabalho? Sim, sim, Ah, já era remoto.
Eu trabalho só Eu penso assim, remoto desde 2019 já, graças a Deus. Não quero isso que eu nunca mais pensei, trabalhar presencial na minha vida. Nem híbrido, nem nada. Só que é remoto. bem recente, né? Aí eu pensei, era uma história mais antiga. Vamos voltar para. Certo, vamos pegar o número 7. Uhum. Compartilhe um exemplo de como você cultivou, apoiou o crescimento de pessoas que trabalham com você. Ah, sim, perfeito. Bom, na época que eu era já sênior, né? Eu participei de um projeto que até foi bem legal, um projeto que a gente fez do começo ao fim lá, a equipe. E nessa equipe tinha um rapaz que ele era júnior, né? E aí, sempre que ele tinha algum problema, eu sentava ali junto com ele, isso era na época do presencial, né? Ia mostrando ali como é Uhum. que se fazia, né? Sim, dando, vamos dizer assim, os macetes, né, aí do desenvolvimento. Acho que o principal deles, como também aconteceu comigo, né, também me ensinaram aquilo que eu falo, a arte de debugar, né, um sistema, colocar o breakpoint, olhar o valor das variáveis, essas coisas, né? Uhum. E aí eu fui ensinando para ele essas coisas e ao longo dos anos a gente manteve o contato, né? E ele até hoje ele fala, pô, na época o apelido era Juquinha, ele fala, pô, Juquinha, obrigado lá, aquele negócio que você me ensinou lá, me ajudou e tal. Inclusive hoje ele tá numa posição bem alta, né, assim, de tech lead já, ele evoluiu bastante, isso já faz acho que uns 10 11 anos mais ou menos, né? E aí a ideia era essa, de mostrar, assim, sempre que a pessoa chegava com dúvida, né, ter essa boa vontade de sentar ali e mostrar o caminho, vamos dizer, né, de como é que se resolvia. Agora, se fosse uma situação que eu não soubesse resolver, tentar resolver junto ali, procurando na internet, ou mesmo achando dentro da empresa quem poderia resolver, né? Então era mais ou menos isso. Como eu tinha mais tempo de experiência, eu ia passando para ele essas coisas que eu fui aprendendo até a época, né? Uhum. Bom, Então agora eu vou pegar o número 11. Número 11. você pode me contar sobre uma notícia, sobre uma questão social que você leu recentemente, que te chamou a atenção, ou que te tocou fortemente? Ah, sim. Olha, acredito que no momento a questão do clima lá no Rio Grande do Sul, né, das chuvas, as inundações, acho que é o que está mais fresco aí na minha memória, né, de ver as pessoas ali em locais que assim, né, não é aquela situação que você já sabe que ali sempre tem alagamento, né, que nem aqui em São Paulo a gente tem alguns locais que sempre tem alagamento, aí meio que as casas já tem comportas, já tem essas coisas, né? Agora lá, pelo que eu fiquei com a impressão de que assim era um lugar que era longe de rio, era alto e ainda assim veio e destruiu tudo, né? Então eu achei uma Uhum. coisa assim bem alarmante, né? Eu até tentei aí divulgar o QR Code de algumas pessoas lá do sul, né? Não é bem pessoas, mas organizações aí que faziam doações, né? Mandei algumas doações também, mas essa acho que foi a que tá mais fresca aí na memória, né? Por essa questão de muita água, né? Assim, uma coisa que nunca, pelo menos assim, eu não entendo muito disso, mas pelo que eu entendi, inédito, né? A quantidade de água e o problema que gerou. Então foi uma situação bem marcante para mim. Beleza. Você acompanha bastante o jornal, essas coisas? Ah, para falar a verdade, não, viu? Desde mais ou menos 2010 eu dei uma parada de acompanhar a notícia porque eu tinha muito medo de crime, né? E eu percebi que no jornal, assim, toda hora tava. Tinha uma hora de jornal, era 49 minutos de crime e os outros 11 minutos era alguma outra coisa ruim, assim, né? Então eu parei de acompanhar jornalismo no geral. No começo eu troquei o jornalismo por esporte, né? E aí depois eu troquei o esporte pela comédia, né? Então hoje quando eu tô assistindo alguma coisa, é sempre alguma coisa de comédia pra rir, pra me distrair, né? E eu percebi que com isso eu fiquei mais tranquilo, assim, com essas coisas todas, sabe? Fiquei menos preocupado e tal. Aí, por isso que eu dei uma. Senti uma melhora, assim, na minha qualidade de vida.
Agora tem notícia que não tem jeito, né? Você tá na rede social. Rede social também eu não tenho, eu só tenho o LinkedIn agora, né? E o próprio YouTube. Às vezes você tá lá rolando o feed e acaba vendo alguma notícia de alguma coisa, não tem jeito, né? Uma coisa ruim e tal. Mas eu tento tirar e focar no meu dia a dia ali, né? Porque para tentar resolver os meus problemas, as coisas que me afligem a minha família, né? Tento focar mais nisso. Mas não tem jeito, a gente sempre acaba sendo afetado pelas coisas exteriores ali, né? Bom, deixa eu escolher um outro então. Eu já acho que eu já escolhi um de cada, né? Então eu vou pegar o 10 agora. Falei o 11, vou pegar o 10, tá perto. Tem que ser dois de cada um, né? Pode ser mais de dois. Depende, normalmente quando a entrevista comporta 8, né? Oito, Certo. 6. Mas aí você pode escolher mais. O que significa mudança social positiva para você? Você pode compartilhar alguns exemplos de injustiças sociais sobre as quais você ouviu olhando? Ah, sim, perfeito. Eu acredito que a mudança social, essa coisa de que nem eu, por exemplo, eu nasci num bairro pobre, né, e tal, e aí eu consegui estudar pelo ProUni, né, com bolsa integral numa faculdade até boa aqui de São Paulo chamada Mackenzie, né, primeiro na PUC, depois no Mackenzie. Então, essa Só um minuto, eu acho que oportunidade. tem alguém Oi? batendo na minha porta. Tá, eu Me aguardo. desculpa. Só um minutinho. Tá ok. Desculpa, era uma entrega. Ah, sim. Só É um pouco, legal, tá? show de bola. Quando chega a entrega é muito bom, né? É a melhor hora do dia. É. E aí, você estudou na Mackenzie, depois na PUC. Isso, exatamente, tudo de graça, né, e tal. Então, é uma coisa que eu nunca teria oportunidade de fazer se não tivesse esse tipo de programa na Uhum. minha época lá, que isso foi 2006, mais ou menos, né? Então, essa questão de facilitar o acesso ao estudo, né, para a pessoa conseguir ali ter acesso a uma melhora de vida. Eu melhorei muito de vida, assim, graças a Deus aí nesses anos e com as oportunidades que eu fui tendo, né? E isso daí teve um papel bem importante, assim, essa questão de acessar o estudo, né? Por mais que a gente fica bem cansado, né? A gente trabalhava de dia, estudava de noite, não sei o quê, mas valeu a pena, assim, né? Porque hoje, nessa de trabalhar de casa, essas coisas, um negócio que ajudou muito, né? Agora a questão dos exemplos, né, das injustiças sociais, eu acho que, assim, como eu não acompanho tanto a mídia, né, acaba chegando em mim só casos grandes, assim, né, que nem esses dias teve que chegou pelo LinkedIn até, uma situação lá nos Estados Unidos que o policial foi prender a mãe por uma suposta questão lá de um crime, e aí agora não lembro se era o filho ou se era a filha, mas uma criança assim falou pro policial, não, prenda minha mãe e tal. Então eu achei isso aí um negócio interessante, né? Tipo assim, pelo que eu entendi, eles eram de um grupo marginalizado e tal, e estavam meio que sofrendo uma acusação injusta, né? E a criança, ela teve ali na sua inocência essa capacidade de se levantar contra aquilo. É uma coisa que às vezes a gente que é adulto não consegue, né? Fica com medo, com receio, alguma coisa assim, né? E eu acho que também um outro que marcou o mundo todo a questão lá do George Floyd, né, que foi sufocado e tal, né, que aí gerou aqueles protestos, aquela reação ali social, né. Eu acho que esses foram os dois que eu me lembro assim de casos específicos, né. Embora em São Paulo a gente tem
Vários casos até da própria Cracolândia lá, que às vezes tem alguns problemas, né? Mas como eu não acompanho tanto esse jornalismo assim de dia a dia, acaba não. Às vezes eu ouço alguém falar e tal, né? Então acaba chegando em mim as coisas maiores, assim, que tem mais repercussão. Ah, Certo, agora eu vou pegar o 19, vamos pegar o 19. Que aí fica dois do azul, dois do amarelo, aí falta só mais um do verde. conte-me sobre uma ocasião em que você compartilhou, propôs uma nova ideia. Certo. Esse caso, eu já contei aquele caso lá da solução automatizada, né, do problema. Deixa eu parar para pensar aqui. Teve um caso aí recentemente, né, que até no último projeto aqui que eu estava alocado, que a gente já finalizou ele, que a gente ia fazer uma integração, né, para poder chamar um sistema externo, né? E aí na empresa era feito de uma maneira, vamos dizer assim, no mundo do Java mais manual, né? De chamar lá o serviço e tal. E aí eu sugeri usar o Fang Client, né? Que é uma implementação mais padronizada aí para você fazer esse tipo de chamada, né? Então era um assunto técnico, né? Uma decisão técnica aí numa reunião que a gente teve aí no Teams, né? Aí eu sugeri, apresentei ali e o pessoal gostou e a gente acabou não só usando essa solução para as novas conexões, como também adaptando, mudamos o sistema nas soluções antigas para usar essa nova solução, né? Então foi uma situação legal porque eu propus algo que o pessoal gostou e que foi possível de implementar ali no tempo e, enfim, foi um caso de sucesso. Ah, você já propôs alguma ideia não técnica? Ideia não técnica. Sim, teve uma empresa onde eu trabalhava que a gente tinha uma reunião semanal lá na empresa, né? Isso foi mais ou menos em 2016, era remoto, foi meu primeiro trabalho remoto. E aí eu sugeri da gente fazer, em vez de fazer essa reunião lá presencial uma vez por semana, fazer online, né? Na época não era tão difundido assim o uso de ferramentas, né? Eu não me lembro, eu acho que a gente não usava nenhuma, a gente se comunicava pelo WhatsApp, né? E aí a gente, depois que deu essa sugestão, a gente descobriu que, se eu não me engano, era o Skype na época, é tipo o Teams mais antigo da época lá. Olha, E aí a gente começou a fazer a reunião pelo Teams, aí não precisava mais ir lá na empresa uma vez por semana, aí ficou bem legal. legal. Bom, agora eu vou pegar o número um, a primeira ali, que aí ficou dois de cada, né? Dependendo do tamanho da entrevista, ó, 9h26 agora. Até as 10. É um trabalho muito grande. Olha, de entrevista. E de que maneiras você garante que está aprendendo continuamente? Certo. Você falou 10, né? Oi? Era 10. Era Eu um. não lembro. Ah, Ah, tá, mas pode 1. ser essa também. Ah, pode ser a um, então. É essa mesmo. Ah, tá. Então tá bom. Era mesmo. Então, beleza. Na nossa área aqui como desenvolvedor, né? Eu não sei como é a sua, mas acho que é parecida também. Como tá tudo mudando sempre, a gente acaba, no meu caso, eu acabo sendo exposto a sempre problemas novos, né? Então, seja dentro da própria empresa, seja às vezes quando muda de uma empresa para outra, então sempre tem alguma coisa ali que é novidade, né? E eu acabo tendo que aprender. E com isso eu fui desenvolvendo a minha habilidade de aprender a aprender, né? De modo que, como eu estou sempre exposto a novos desafios, situações diferentes, ou então uma mudança tecnológica, de uma maneira ou de outra, eu estou sempre resolvendo problemas que são novidade para mim, sabe? Dificilmente eu tenho alguma coisa que eu vou resolver ali que eu já fiz algo assim igual antes, né? Às vezes já fiz coisa parecida, né? Isso é bem comum, mas sempre tem algum aspecto ali daquele problema que eu estou resolvendo, ele requer algum tipo de aprendizado, né? Seja ele do próprio sistema, entender melhor ali as regras daquele sistema, entender melhor o negócio,
seja às vezes uma biblioteca nova que resolve aquele problema, como esse exemplo aí do Fang, né, que eu citei para consumir o web service. Enfim, eu acho que a minha resposta para isso seria como eu estou sempre me expondo a situações mais desafiadoras, assim, sabe? Meio que eu não tenho. Eu acho que isso aí, infelizmente, assim, não é nem. Eu acho que, infelizmente não, né? Eu não vejo isso nem como um diferencial. Acho que todo mundo aí da programação acaba sendo um pouco assim, né? Porque a gente está sempre construindo coisa que não existe, né? O sistema não existe, a gente vai construir, então ele é algo novo. Mesmo que seja uma manutenção, né? Então o sistema ele é de um jeito, ele precisa mudar para ser uma outra coisa. E nesse processo de mudança a gente sempre tem que aprender, né? Então seria mais ou menos por aí, né? Isso pensando na vida profissional, né? Na vida pessoal é parecido também, né? Eu tô sempre tentando fazer as coisas de um jeito diferente, aprender alguma coisa nova, né? Sei lá, descobrir um novo caminho para ir para um lugar que eu já fui várias vezes, né? Então, mais ou menos por aí. Eu tenho uma pergunta assim, quando você foi promovido para sênior a primeira vez? Ah, sim, a primeira vez foi em 2011, se eu não me engano. Ou 2012, não me lembro exatamente, mas foi quando eu saí de uma consultoria chamada Advos, né, e fui para uma outra chamada Antler. E aí na época da Advos eu era pleno, aí eu saí como sênior para essa outra. Eu tenho uma pergunta assim, que não é relacionada à entrevista, mas, por exemplo, o que faria um recrutador achar que você é sênior saindo de uma empresa que você é pleno? Ah, sim. Tipo assim. Na ocasião eram alguns testes que tinha, né, bem Ah, específicos ali. E aí passando nesses testes, aí já tinha já a era vaga promovido. ali, né? Exatamente. Porque Ah, lá legal. na primeira empresa eu tinha entrado como estagiário, aí depois virei júnior, depois virei pleno, né? Mas aí nessa época a empresa, o cliente onde eu estava alocado fez uma fusão. E aí com isso ele cortou algumas pessoas, não chegou a me cortar, mas eu fiquei com medo de ser cortado também. Aí eu comecei a Entendi. procurar outro emprego. E aí eu achei esse aí que era um nível acima, passei, né? E aí fui lá fazer os trabalhos. Ah, só uma curiosidade mesmo, pessoal. Legal. Eu acho que já foi tudo isso. Foram dois de cada, né? Mas pode escolher mais. Então vamos dois. Eu falei um, vamos dois. Você pode compartilhar um exemplo de quando você teve que aprender algo muito rapidamente? Certo. Bom, tinha uma situação que a gente tinha um problema no time, né? Assim, de problema técnico mesmo, coisa para resolver ali, né? E o que aconteceu? Nessa época o time ele era misto, tinha um pessoal de Java e tinha um pessoal também que cuidava do front-end, já era front e back a separação. E aí, como a parte do back-end estava com pouco trabalho, surgiu uma demanda específica lá no front-end, que ela era simples, mas assim, o pessoal de front-end estava todo atolado, né? E aí o pessoal falou, pô, você não quer tentar ver isso aí não, pra gente, né? E era uma coisa que tinha que ser entregue no sprint ali de 2 semanas, né? E eu não tinha nada na máquina, não tinha mexido ainda com aquele sistema, né? No caso, era uma aplicação em Angular, né? Na época lá. E aí eu tive que me virar nos 30 ali e conseguir aprender ali como fazer, né? Claro que não tão a fundo, mas pelo menos como montar o ambiente, baixei o código e comecei a analisar ali, tentar achar a solução. E como era uma coisa simples, eu consegui até resolver assim em tempo hábil, né? Também, obviamente, conversando com os desenvolvedores ali na época que entendiam mais disso, eles me deram algumas dicas, alguns macetes, né? Então foi mais ou menos isso aí. O que que eu fiz, né? Então, pensando maneira assim, como é que foi o método de fazer isso? Limitar, né? Porque assim, como eu tinha pouco tempo, eu limitei o que eu ia. Não fui tentar aprender aquilo a fundo, e sim aprender só aquilo que eu precisaria saber para conseguir resolver o básico, né? Para conseguir chegar ali, rodar na minha máquina e resolver o problema, né? E a outra coisa também é essa questão de saber quem sabe, né? Às vezes a gente não sabe, mas a gente sabe quem sabe. Aí a gente chega lá, pergunta para essa pessoa e aí ela ajuda a gente, né? Então, acho que isso aí ajudou bastante também. É legal.
como você aprende assim? Você aprende mais por livro, pesquisando na internet? Eu tenho um perfil mais digital, eu sempre Uhum. procuro ali no Google, Stack Overflow, né? A IA eu ainda não tenho tanto hábito de usar ela. Eu cheguei a fazer algumas coisas já com IA, mas para mim eu ainda acho mais fácil procurar no Google ali, entrar no Stack Overflow e pegar, né, Uhum. a resposta. Coisas mais teóricas eu também uso o Google ali, pesquiso sobre o conceito, às vezes cai numa wiki ou alguma página de documentação, né? Então eu sou bem do digital assim mesmo, eu gosto bastante do digital. Até livro, às vezes alguns livros que eu leio na vida pessoal, eu gosto de audiobook, né? Porque aí eu tô, sei lá, tô treinando, fazendo uma outra coisa e tô ouvindo ali. Eu acho bem legal esse mundo digital. Você treina esporte? Oi? Você treina algum esporte? Sim, eu faço musculação, natação, né? Ah, legal. E bicicleta, mas tudo assim, mais no estilo assim, vamos dizer, moderado, né? Sabe? Mais para qualidade de vida mesmo do Uhum. que para uma coisa mais assim forte ali, né? Eu também. É bom pra saúde. Ah, Bom, vamos então, como eu peguei o 25, vamos pegar o 24 ali embaixo. qual o maior compromisso que você teve que fazer no local de trabalho e o que você aprendeu com isso? Certo, maravilha. Ah, bom, teve uma situação que era um projeto relativamente pequeno, né? Que dava para ser tocado por uma pessoa na empresa. E aí esse projeto ele meio que assim tava lá jogado, né? Ninguém queria assumir ele, né? E aí eu fui assumir, né? Eu falei, não, então deixa que eu faço aqui e tal, né? A gente era uma equipe pequena de 3 desenvolvedores apenas. E era uma situação assim que era um sistema mais antigo, sabe? Então o pessoal não queria muito pôr a mão naquilo lá, não. E aí eu fui, né? Tentei fazer ali da melhor maneira possível e tal. Tentei, na época eu ainda era mais novo, né, de carreira, e aí o que eu tentei fazer foi trazer uma modernização naquele sistema legado, né? Trocando algumas versão de framework, algumas coisas assim. E no fim acabou que não deu certo, levei uma baita de uma bronca. Não deu tempo de fazer, não funcionou como era para funcionar. Pena. E aí acho que o maior aprendizado que eu tive foi até numa conversa, né, as pessoas mais experientes vieram ver o que eu estava fazendo e por que que não deu certo. E aí eu aprendi aquela lição assim, né? Você tem um sistema legado, ele está naquelas tecnologias, você precisa de resolver um Aham. problema. Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá Meu ouvindo? caderno saiu. Ah, não, beleza. É, e você já tem aquelas tecnologias ali, então assim, focar no problema, sabe? Em como resolver aquele problema com as tecnologias que já estão no sistema. E não tentar querer mudar tudo, sabe? Tipo assim, então foi um negócio que eu aprendi, que entrou forte aí pra mim, né? Aí eu aprendi de uma maneira um pouco dolorosa, né? Que eu achei que eu ia chegar lá, ia transformar o legado num sistema moderno em pouco tempo, né? Coisa inocência, assim, de pouca experiência, né? Então foi uma situação que me marcou Entendo. bastante. Legal. Era qual tecnologia? Oi? Qual era a tecnologia? Era em Java, né? Ele usava Ah, Java JSP antiga. com isso, aquele Java bem antigo, JSP com servlets, e eu tentei migrar ele para JCF, coisa bem inocente, né? Migrar um sistema inteiro em um prazo curto e ainda resolver um É problema. Coisa que hoje eu olho e complicado. falo, nossa, onde eu estava com a cabeça? Uhum. Já foram quantas? Acho que foi tanta pergunta. Foram 8, eu acho, né? Foram... Isso. Então vamos para as perguntas suas. Para as suas perguntas. Pode perguntar. Oi? Você pode perguntar as perguntas que você tem sobre a empresa. Ah, sim, legal. Ah, eu queria que você me falasse um pouco assim do dia a dia, como é que são as cerimônias e tal, né?
Quando você está no projeto, as cerimônias a gente trabalha normalmente com Agile, né? A gente tem sempre daily e retrospectiva, essas coisas assim. Quando você não está no projeto, você é meio que está na praia, que a gente chama que praia seria um lugar onde você não está alocado no projeto, mas você pode fazer algumas atividades, é recomendado fazer algumas atividades, por exemplo, se juntar a um projeto não billable, que é um projeto interno. Por exemplo, a gente tem vários projetos internos aqui, são sistemas que a gente usa na empresa, ou projetos voluntários também que existem, por exemplo, fazer um site para uma ONG, fazer um sistema para alguma coisa, ou dar curso para alguma instituição, esse tipo de coisa. Também, isso fora do projeto, né? Recomendado também tá aprendendo, assim, e aí a recomendação é, tipo, aprender alguma tecnologia, certificações, cursos de línguas, principalmente inglês. Quando você está no projeto, é um pouco mais corrida a questão de entrega e tal. Está mais focado em fazer entregas, então, basicamente isso. Certo, Não tem perfeito. uma rotina específica. Às vezes, cada projeto tem um tipo de padrão, né? Depende do que vai ser feito, etc. Certo, maravilha. E você acha legal trabalhar aí? É uma empresa bacana? Sim, é legal. Por um momento que eu tô vendo agora, eu tô aprendendo bastante. Eu queria estar no projeto, mas eu não tô. É um pouco chato isso. Mas em breve eu vou entrar. Deixa eu ver. Eu gosto de trabalhar aqui, é um ambiente bem saudável, sim. Eu já estive em bastante empresas do Brasil. Foi um pouco complicado, assim. Aqui é bem saudável de trabalhar, no sentido de saúde mental, inclusão, assim, de diversidade mesmo. E deixa eu ver o que mais. Os benefícios são bons, o salário é ok. Tem a oportunidade de trabalhar em projetos internacionais, bastante. Tem bastante oportunidade de aprender coisas sobre grupos de diversidade, por exemplo, sobre pessoas neurodivergentes, sobre pessoas LGBTQIA+. Então, se você fizer parte de algum desses grupos, você vai ter com certeza um grupo assim, de conversa com pessoas para te apoiar, pessoas para trocar ideia, aprender coisas que você talvez não saiba, por exemplo, de algum grupo. Nossa. É bem legal, assim. A gente tem a Udemy aberta, né? Então a gente aprende bastante. Tem bastante coisa para aprender. Então é isso. Certo, legal, parece ser bem interessante. Maravilha. Da minha parte, essas perguntas. Então, então é isso, terminou um pouco mais cedo, porque eu não tenho a pessoa que acompanha normalmente. Seria a pessoa Shadow, que ela também faz perguntas, então seria tipo meio a meio assim. Muito boa sorte no seu processo. Eu consegui pegar bastante coisa, então vai dar para fazer um bom feedback, apesar de a gente ter sido um pouco rápido. Deixa eu ver. Boa sorte no seu processo. Você tá em qual fase? É a última fase? Você tá no... Eu já fiz duas, né? Eu fiz uma com RH e uma técnica antes dessa. E aí Legal. depois dessa agora tem mais uma técnica hoje à tarde e uma com a gerência amanhã já marcado. Legal. Muita boa sorte. A pessoa que está te acompanhando vai entrar em contato, vai te dar os próximos passos, etc. E é bem rápido o feedback, pelo que eu tô vendo, talvez até, acho que sexta, talvez você receba, ou segunda. Show de É, bola, maravilha, isso é bacana. Não tem que esperar muito, por né? aí. Maravilha. É isso. Boa Maravilha sorte. então, Júlia. Até mais. Muito O obrigado, meu gato prazer aqui, ó. falar com você. Ele acompanha essa entrevista. O gatinho, né? Minha tá lá em cima, maior que Shire. Tá deitada lá. Ai, que legal.
Tchau, tchau. Uma reunião bem interessante, mano. É mais aspectos da cultura da empresa, né? Achei legal, cara. Eu nunca tinha participado de uma entrevista dessa, não. Achei uma ideia interessante. Já deu pra ver ali um pouco de como é a empresa, né? Ó, interessantíssimo, cara. Agora só não tive tempo de tomar meu café, né? Porque essa entrevista foi bem cedo, 9 da madrugada. Durou aí 43 minutos. E é isso, mano. Agora hoje nesse mesmo processo, à tarde tem uma, se não me engano, às 14 horas, que é técnica, né? Eu já fiz uma entrevista técnica, essa vai ser a segunda. E aí, posteriormente, amanhã, tem entrevista com a gerência. É interessante eles marcarem. Eu nunca participei de um processo assim que já marcasse, tipo, 3 entrevistas, sabe? Tipo assim, dá a impressão de que. Eu não sei que impressão que dá, mas dá a impressão que parece que eu vou ser contratado, sabe? Dá essa impressão. Pode estar errado, pode não, né? Porque não dá aquela impressão de fases, né? Tipo assim, você tem a primeira entrevista, se você passar, você vai para a segunda, se você passar, você vai para a terceira. A impressão que dá é que eu fui bem na técnica e aí eu tenho essas outras 3 meio que só para validar e tal, né? Eu não sei, mano. Eu posso estar errado. Mas eu achei interessante, gostei. E agora é isso, vamos continuar aí na luta, né?